Olá, eu sou a Glória Marcondes, enfermeira estomaterapeuta da seção Sobeste São Paulo e sou assessora técnica da empresa Casex. Hoje eu vou passar para vocês noções sobre estomas intestinais de eliminação. A gente vai passar por anatomia e fisiologia do trato gastrointestinal, definição e características da estomia, indicações, classificações, período perioperatório, definição e fases, primeira troca do equipamento coletor e os encaminhamentos necessários. Em relação à anatomia e fisiologia, a gente vai começar então pela boca, certo? Então, na boca, os alimentos, eles vão ser mastigados e misturados com a saliva, certo? E essa mistura forma o bolo alimentar. E daí vai haver uma propulsão com a deglutição. Esse bolo alimentar, ele vai para a faringe, e aí a peristalse que inicia na faringe vai dar aí esse movimento propulsivo que leva esse bolo alimentar para o esôfago. Esôfago também é um órgão muscular que tem essa peristalse e que leva, então, o bolo alimentar da faringe para o estômago. Chegando no estômago, acontece um relaxamento receptivo do estômago prévio, né, a essa chegada do alimento pelo esôfago. E aí isso acontece no esfíncter gastroesofágico. Então, o bolo alimentar, ele adentra o estômago e, junto com as secreções gástricas, ele vai ser misturado, vai formar o quimo. E aí vai ter uma propulsão na vazão compatível com a digestão e absorção adequadas pelo intestino delgado e para depois seguir para o duodeno e jejum. Então, quer dizer o que isso? Que esse quimo, ele vai ficar no estômago e ele vai ser eliminado na medida que o duodeno consiga fazer a absorção adequada. Então, depende daí, lógico, de qual alimento foi ingerido e tudo mais. Então, ele passa para o esfíncter pilórico, não é? E também recebe sinais do duodeno para que permita, né, a chegada de mais quimo para sofrer todo esse processo. O esvaziamento gástrico, então, o controle dele vai se dar pelo grau do enchimento estomacal, isso é um fator importante, pelo efeito excitatório da gastrina sobre a peristalse, né? Praticamente é o que comanda a peristalse gástrica. O feedback inibitório do duodeno, que eu acabei de falar, né? Chegou no limite de absorção, ele manda um feedback inibitório para o esvaziamento gástrico. O hormônio CCK, que é do jejum. Então, tudo isso é bastante complexo, né? Esse controle de esvaziamento gástrico. E quando ocorre o feedback inibitório? Bom, quando tem muito quimo no intestino delgado, esse é um grande motivo, né? E outro é o quimo excessivamente ácido, ou com muita proteína ou lipídio, se ele está hipertônico ou hipotônico ou irritativo. Então, dependendo da qualidade desse quimo, também vai desencadear o efeito inibitório, tá? Então, o esvaziamento estomacal limita-se à quantidade de quimo que o intestino delgado consegue processar. Isso é o mais importante. Já no intestino delgado, vai acontecer a digestão e absorção dos nutrientes, né? Vitaminas, minerais, as proteínas, carboidratos, lipídios e água. Bom, o que precisa ter, então, em relação à motilidade nesse segmento? É de mistura e peristalse. Né? Então, a mistura do quimo com as enzimas digestivas, intestinais e com secreções pancreáticas, muito importante isso também, para expor esses nutrientes à mucosa intestinal
para serem absorvidos e também a propulsão do quimo não absorvido por toda a extensão do intestino grosso. Então, é um tubo comprido, ele inicia no piloro e vai terminar lá na válvula iliocecal, não é? Então, a gente vai ter daí o ilho terminal, que vai ficar o quê para esse ilho terminal? Praticamente a absorção de vitamina B12 e sais biliares. Tá? O duodeno, ele tem 26 centímetros, é um segmento curto, e ele segue pelo jejunum e ilho, que daí vão ter juntos 7 metros, mais ou menos, com um diâmetro de 2 centímetros. Então, 2 centímetros é o intestino delgado, né? O intestino fino. Então, agora, para ter uma ideia, em 10 litros de líquidos, a gente vai ter 1,5 litros proveniente dos alimentos e 8,5 litros produzidos pelas glândulas e órgãos anexos, como glândulas salivares, o estômago, o intestino, pâncreas e fígado. Então, apenas 500 ml a 1 litro vai chegar na válvula iliocecal. E o restante é absorvido no próprio intestino delgado. Já no intestino grosso, ele vai ter de 1,2 a 1,5 metro, né, de comprimento, com 6 centímetros de diâmetro. Vocês veem, então, intestino delgado, 2 centímetros, intestino grosso, 6 centímetros. E vai constar do seco, o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e canal anal. Grande capacidade de distensão e mobilidade da alça do transverso e do sigmoide. Ele absorve também água e eletrólitos, de 850 a 1.000 ml de água no seco, e apenas 150 ml são eliminados nas fezes. Então, isso pensando numa digestão normal, né? O seco e o cólon ascendente, então, quando a gente fala no lado direito do abdômen, perto do ilho, as fezes vão ter uma característica de ser um pouco mais líquida, né? Já no cólon transverso, então seria na transição, né, do lado direito para o lado esquerdo do abdômen, as fezes vão ficando um pouco menos líquidas. E quando a gente fala, então, do cólon descendente e do cólon sigmoide, a gente está falando de intestino que está no lado esquerdo do abdômen, e aí as fezes vão ser pastosas, aformadas, né, e com odor habitual. A gente não pode esquecer que sempre pode ter alguma alteração anatômica, não é? Mas o mais usual é isso, né? E o que a gente tem em relação ao lado direito e esquerdo do abdômen. Então, dando sequência ao cólon sigmoide, vai ter o reto, que é um órgão de armazenamento, onde vai ter o esfíncter anal, então, um músculo em forma de anel que contrai e relaxa para impedir ou para promover a evacuação. Então, 25% do reto preenchido só já dá uma urgência defecatória. E a defecação é quando ocorre também o relaxamento dos músculos estriados sob controle voluntário. Então, aí vai ser aberto o esfíncter externo. O esfíncter interno é com musculatura lisa e involuntária. E o esfíncter externo, então, é aquele que a gente consegue controlar. Se eu tiver, nesse momento, fazendo uma aula, uma vontade evacuatória, eu consigo fazer uma contração e ir até o fim do período. Isso é o ideal? Não é o ideal a gente entrar numa rotina de inibição voluntária da evacuação. Não é? Porque depois você não consegue evacuar na hora que você quer, né? Essa vontade, vocês veem que conforme entra, né, o conteúdo no reto, essa urgência defecatória é disparada. E a gente, dentro do possível, deve seguir, né? Se mover para um banheiro para conseguir fazer o intestino funcionar.
Então, as características dos efluentes, a gente vai pensar o quê? Em relação à textura, volume, coloração, eliminação de flatos, tudo isso é importante quando você vai fazer uma anotação, né, num prontuário, para deixar ali descrito, não é? Essas características. Então, quando a gente pensa isso, essas características em relação a uma ileostomia, então eu estou falando intestino delgado, lado direito, o íleo vai ter de 500 a 800 ml por dia de um líquido a semilíquido, esse conteúdo, de uma cor de castanha a esverdeada. Na ileostomia terminal, de 200 a 600 ml. O pH vai ser alcalino, né? Muita gente confunde, porque, lógico, o pH do estômago, ele é extremamente ácido por causa do ácido clorídrico, mas quando recebe, né, as enzimas os sucos intestinais do intestino delgado, então isso muda o pH de ácido para um pH alcalino, e isso é um pH que agride a pele, não é? Causa lesão se entrar em contato com essa pele. E os gases e odores são um pouco reduzidos, né, nesse segmento do íleo. A ileostomia com mais de 1.000 ml por dia, ela é considerada de alto débito, tá certo? Então, é uma diarreia, que pode levar à depressão de sódio e de água. Em relação às características do efluente da colostomia, então nós temos que depende de que segmento do cólon, né, a gente está se referindo. Onde o estômago foi colocado, né? Que parte, que segmento do intestino foi exteriorizado. Então, se for no cólon ascendente, como eu falei, pela proximidade com o intestino delgado, a gente vai ter ainda umas fezes líquidas ou semilíquidas, também ainda irritante para a pele. Conforme vai passando para o transverso, vai se tornando menos irritante, mais pastosa. No descendente e no sigmoide, ela já é muito menos irritante para a pele e vai de semissólida a sólida. Também a frequência muda bastante, a pessoa pode voltar a ter a mesma frequência de antes da cirurgia. Então, se ela é uma pessoa que evacuava uma vez só por dia, uma vez a cada 2 dias, isso pode voltar a acontecer, né? E os gases e odores são mais presentes, né? Então, tem uma relação direta com os alimentos ingeridos. Bom, em relação ao termo, não é? Então a gente fala em estomia ou estoma, né? Então as duas formas são corretas e significa uma abertura artificial criada entre órgãos internos e o meio externo. Então, para quê? Para exteriorização de um segmento de um sistema, que pode ser respiratório, digestório, urinário, por um procedimento cirúrgico. Então, elas são denominadas de acordo com o segmento corporal exteriorizado. Então, uma traqueostomia é uma estomia de respiração. Uma gastrostomia, uma jejunostomia são estomas de alimentação. Então, e urostomias, os estomas urinários. Esta aula de agora será abordado, não é? Ileostomias e colostomias, que são os estomas de eliminação intestinal. Então, em relação às características da estomia, nós temos o quê? Que a protrusão normal, ela se projeta de 1,5 a 2,5 centímetros acima do nível da pele. O perfil baixo é até 1,5 centímetro. Ele pode ser plano, né, bem no nível da pele, e pode ser, inclusive, retraído. E pode ter um perfil alto também, acima de 2,5 centímetros, e prolapsado quando é acima de 5 centímetros. Então, o que vocês podem pensar? Qual que é o estoma ideal, né? Existe? Bom,
Lógico que uma protrusão sempre é interessante, mas uma protrusão de uma colostomia terminal e de uma ileostomia, ela pode ser diferente, não é? A ileostomia vai ter um conteúdo que é irritante para a pele, que é líquido e que é mais frequente. Então, a gente fala, nossa, se tiver uma protrusão de 2,5 centímetros, ótimo. Por quê? Porque se ela está protrusa, então está com a bolsa colocada, o conteúdo cai só para dentro da bolsa e vai evitar que ele tenha vazamento, né, para a pele ao redor. Se é uma colostomia mais terminal, né, se a gente está falando lá de sigmoide, então ele pode ser com 1,5 centímetro, que, enfim, já vai propiciar uma coleta adequada dessas fezes. Lembrando que as estomias que eu vou mencionar são incontinentes, não é? Então, o orifício do estômago ele pode estar central, não centralizado, pode estar tangente. Então, só olhar um estômago, às vezes a estômago ela tem protrusão. Tem protrusão, tá? 1,5 centímetro da pele, só que ele foi fixado de uma forma que o orifício dele não está central, bem na superfície, ele está tangente. Então, vai dificultar sempre para essa pessoa o autocuidado, não é? Então, é feito na cirurgia uma eversão da mucosa intestinal. Essa eversão, como eu quero mostrar para vocês aqui na imagem, então, o que a gente vê em relação ao estômago é exatamente a mucosa intestinal que o médico everteu e suturou ao nível da pele. Então, é uma mucosa. Ela vai estar uma coloração de rosa escuro a vermelho. Então, vai ter sempre uma temperatura, né, a temperatura fisiológica, ela vai ser úmida. Nossa, eu quero secar. Se tomou um banho já num dia de troca de equipamento coletor, a pessoa está sem então o uso do equipamento, e depois secou, daí pega um papel ou uma toalhinha que ela deixou separada, uma toalha, sabe, quando a gente fala em toalha de rosto, seria uma toalha de estômago, né? Então ela vai secar o estômago. O que ela vai perceber? E o que o profissional vai perceber? Então, você vai perceber que sempre vai sair, sempre vai ficar um resíduo róseo, vermelho na toalha. Então, sempre vai estar úmido. É porque é uma mucosa, não é? É uma mucosa intestinal. O diâmetro, então, ele vai ser reduzido, né, de 6 a 8 semanas do pós-operatório. Então, por quê? Porque toda cirurgia, toda manipulação, né, então, pensamentos, toda manipulação vai causar um edema. Né? Então, a parede abdominal fica edemaciada, por isso que ela fica dolorida, o estômago, né, o segmento fica edemaciado, e lógico que a estomia é um segmento que foi evertido, também fica edemaciado. Então, essa diminuição, redução do tamanho de 6 a 8 semanas, é isso, é esse edema que vai reduzindo. Então, eu já vou juntando sempre a teoria com a prática, não é? Não vamos supor, 8 semanas, então a gente está pensando aqui em 2 meses do pós-operatório, nessa fase, como reduz, não é? O equipamento coletor indicado é um que seja recortável. Por quê? Então, a pessoa mede, ela começa recortando num diâmetro e, às vezes, conforme os dias, as semanas vão passando, ela tem que fazer, o profissional tem que orientar que a pessoa faça novas medições para adequar o recorte do equipamento coletor, para ele ficar bem adaptado ao tamanho do estômago, não é? Então, já aconteceu de pessoas idosas que têm dificuldade de recortar
o equipamento. Então, por causa de visão, por causa de habilidade motora. Então, às vezes, ela deixa ali o produto. Daí vamos um exemplo que é comum de acontecer. Chegou um neto no fim de semana e ela tem que fazer, ela fala para ele que tem que recortar daquele tamanho, ele já pega, ela tem 10 equipamentos, ele vai lá e recorta os 10 para facilitar para a avó. Então, com isso, no decorrer dos dias e da regressão desse edema, ela vai tendo áreas, né, linhas que vão acontecer ao redor do estômago que estarão desprotegidas, porque o equipamento coletor vai tá maior. Então, nessa até 8 semanas, 9 semanas, o ideal é que o recorte seja feito na hora da colocação do estoma, após sempre novas medições. E ausência, né, ou presença de suporte de sustentação do estoma. Se o estoma é um estoma em alça, ele vai ter esse suporte. Como eu falei, que o que a gente está vendo, então, o estoma, ele é a mucosa intestinal, os fatores que afetam a saúde geral do paciente vão também afetar, né, a cor do estômago. Ele pode estar descorado, enfim, né, isso é uma coisa que é normal. A localização pode ser, então, no quadrante superior direito ou inferior direito, superior direito ou superior esquerdo. Vai ter proximidade com estruturas. Então, toda essa localização, ela tem tanta importância que em que quadrante vai estar exteriorizado, se está próximo ou distante de estruturas que possam atrapalhar o autocuidado, a adesividade do equipamento coletor, por exemplo, não é? A visualização, a própria visualização da pessoa com estoma. Tudo isso é tão sério, é de tanta importância, porque vai mexer com a qualidade de vida dessa pessoa, né? Por um tempo, que pode ser provisório, pode ser permanente. Então, existe um tópico que a gente colocou um módulo específico para isso, que é a demarcação do local de exteriorização da estomia, tá certo? Então, a pele ao redor, ela vai estar sem alterações, a gente vai olhar em relação à cor, à integridade intacta, o turgor, se é hidratado, área plana, né, para aplicação do adesivo, os pontos de fixação mucocutâneo, se eles estão coaptados, se eles estão deiscentes, então, se estão afastados, tudo que a gente tem que olhar, né, para caracterizar essa estomia numa anotação e acompanhar a evolução disso. Então, as indicações para um estoma intestinal de eliminação vão ser o câncer coloretal, o trauma, doença inflamatória intestinal, infecções perineais graves, doença diverticular, doenças congênitas, a polipose adenomatosa familiar, entre outras causas, não é? Então, são muitos, síndrome de Lynch, então existem muitos fatores, eu peguei alguns só para vocês terem uma ideia. E eles vão ser classificados, então, em relação à permanência. Eles podem ser temporários ou definitivos. Eu vou mostrar depois com foto. Em relação ao efluente, fezes líquidas, semilíquidas, pastosa ou fezes formadas. E aqui mostrando, então, aqui um ilho, não é? Fezes líquidas. Aqui uma colostomia do lado direito, não é? Então, cólon ascendente, fezes semilíquidas, aqui no transverso pastosas e no descendente, o sigmoide, fezes formadas. A gente pode classificar o estoma intestinal de acordo com a exteriorização, a forma de exteriorização. Aqui nós temos duas imagens mostrando um estoma terminal. Terminal é quando o segmento intestinal é seccionado e
a alça é colocada, a alça proximal é colocada na parede abdominal, é exteriorizada na parede abdominal. Aqui nós temos na figura da esquerda que o estoma é a parte final que ficou do intestino. O que tinha mais distal foi extirpado, a pessoa teve uma amputação, né? Então, uma amputação peritônio abdominal do reto. Já na direita, na imagem da direita, o estoma está aqui em cólon descendente, mas vocês podem ver aqui ainda tem um segmento, não é? O reto ele foi preservado. Então, lógico que esse estoma aqui ele é terminal, porém, aqui essa pessoa tem um estoma que é definitivo. E aqui, como o segmento do reto foi preservado, num futuro, dependendo de inúmeros fatores, não é? Essa pessoa pode ter, então, o trânsito reconstruído. Mas, de qualquer forma, em qualquer um, aqui a gente fala em sepultamento, tá? Em sepultamento de alça. Aqui, amputação, aqui sepultamento, que é a cirurgia de Hartmann. Mas, de qualquer forma, a secção da alça foi completa. Já aqui, vocês percebem que a gente vê aqui, olha, um orifício e aqui outro orifício, né? Ali é a pessoa que retornou para o ambulatório a primeira vez, então como ela chegou, essa marca aqui de fezes é porque a alça estava nessa posição, não é? Então, na hora que a gente moveu a alça, tinha aqui esse resíduo de fezes. E aqui embaixo, a foto já com o estômago limpo, a pele limpa, então fica mais visível ainda. Você fala, o que foi feito aqui? Bom, aqui não foi feita uma secção total da alça. O médico, ele puxa a alça, coloca um suporte e secciona parcialmente a alça. Quando ele secciona parcialmente, como ele deixa, não é, ela íntegra em uma certa posição, ele dobra, então ficam duas bocas, né? Então, de um lado, ele tem a abertura proximal, que vai estar ligada, então, no sistema digestório, e do outro lado, ele vai ter a abertura distal, que vai estar ligada na parte distal do intestino. Então, a parte proximal, então vamos supor que aqui seja a parte proximal, ela vai estar ligada, se ela vai estar ligada no sistema digestório, pela boca proximal vai ter saída de efluente, vai ter saída de fezes. Já na parte distal, ela vai ter saída de muco. Vai ter, porque na cirurgia, lógico que a alça que é exteriorizada, ela tem todo um cuidado cirúrgico, toda uma técnica que vai manter a inervação, a irrigação sanguínea adequada, não é? Então, é uma alça viva. E com isso, então, toda a mucosa, a função dela também é produzir muco, não é isso? Então, vai ser uma fístula mucosa. Ah, mas e se eventualmente a pessoa refere que está saindo fezes também pela boca distal? Não, pode acontecer, porque como a alça não foi seccionada totalmente, pode ter aí alguma passagem, mas em princípio é isso, tá certo? A boca proximal está ligada ao tubo digestório, a boca distal, então, é só uma fístula mucosa. Aqui, ainda quanto à forma de esterilização, todas os que eu mostrei até agora, eu mostrei terminal, uma boca, e em alça, que você vê as duas, mas é a mesma base, é uma base só e as duas bocas proximal e distal juntas. Aqui não, pode ser feito também com as duas bocas separadas. Então, isso pode para quê? Bom, isso facilita, não é? Uma reversão, por exemplo, porque já está ali, então o médico já tem as duas alças à mão para uma cirurgia de reversão. Aqui, então, mostrando, ilustra o que eu falei anteriormente, né? Aqui, então, a gente vê o mesentério, não é? Então, como eu falei,
toda a parte de suporte dessa alça é mantida, né? Ela é deixada de forma adequada para suprir, né, tudo que é necessário, fundamental para esse segmento intestinal. Então, ele faz a secção completa, então é terminal, não é? Só que ele exterioriza as duas bocas separadas. Ou ele exterioriza as duas bocas juntas, né? Então, em boca justaposta. Então, geralmente, em bocas justapostas, acontece muito nos estomas na pediatria, tá? Então, aqui mostrando o que seria a mesma coisa. O estoma que está ligado na parte proximal vai ter eliminação de fezes, e o que estiver ligado, né, para a parte distal do intestino vai ser uma fístula mucosa, não é? Não vai ter, então, saída de conteúdo fecal. Quando a gente fala em período perioperatório, então, no que a gente está se referindo, não é? Então, o período perioperatório, ele vai desde o diagnóstico médico com a indicação da cirurgia, então, desde daquela comunicação, né, para o paciente de que a cirurgia vai ser necessária. Então, ele envolve assistência pré-operatória, intraoperatória e pós-operatório. Engloba todo o pós-operatório, imediato, que é até 24 horas, o mediato de 24 horas até a alta hospitalar, e o tardio, que vai, então, a partir da alta hospitalar até a reabilitação completa dessa pessoa. Então, o período perioperatório engloba tudo, todo o percurso, né, do paciente desde que ele recebeu a informação de que precisa passar por uma cirurgia, que vai gerar um estoma. Então, na atenção perioperatória, então vamos pensar em algumas declarações gerais para esse período. Então, o acompanhamento da pessoa com estoma, ele é no período perioperatório, desde visitas domiciliares, regulares e sistemáticas, vai o quê? Vai aumentar, pode proporcionar, não é, um aumento de segurança, confiança, adaptação, tanto ao equipamento coletor como às atividades de vida diária, e também alteração na qualidade de vida, né, quando essa pessoa recebe esse acompanhamento. Os profissionais aptos, não é, a monitorar e acompanhar a pessoa com estomia, lógico. Tem que ser alguém, né, um profissional que entenda, não é, e que possa, então, colaborar, minimizando as dúvidas, as crises que essa pessoa possa entrar e facilitando um pouco a adaptação dela nessa nova vida, não é, que ela começa quando ela acorda da cirurgia. Então, a formação dos profissionais de saúde, o enfermeiro, precisa ter, então, os aspectos básicos, assim, da atenção, né, geral, e também de uma pessoa de uma estomia, que tenha um estoma. Os programas de intervenção multidisciplinar, então, são, né, baseados nas evidências científicas, conhecimentos e práticas. Eles vão favorecer o autocuidado, né, medidas para o autocuidado, prevenção, então, das complicações, melhora do processo de resiliência e qualidade de vida da pessoa com estoma, né, que também melhora. Então, sempre um programa multidisciplinar é o que deve ser almejado e é o ideal para o retorno da pessoa à vida cotidiana dela com uma melhor qualidade de vida. A equipe de saúde multiprofissional em todos os níveis de atenção, né? Isso vai melhorar o processo de autoaceitação da estomia. O acompanhamento de pessoas com estomia, sempre que for possível, lógico
que então pode ter protocolos específicos, mas reduz as readmissões hospitalares. Eu sou totalmente a favor, né? E vocês vão ver nos meus encaminhamentos, que são as associações de pessoas com estomia. Então eu falo sempre PCD, né? Pessoas com deficiência por estomia. A estomia, ela quando a pessoa encontra pessoas que passaram por problemas iguais, semelhantes, similares, mas que no final tiveram a confecção de um estoma, nossa, a pessoa, eu não estou sozinha, né? A pessoa não está sozinha, existem outras, ela troca ideias, fala de dificuldades e cada um fala como contornou aquela dificuldade, como saiu daquela situação. Então, sempre as pessoas com estomia, é muito interessante para a reabilitação dela. O enfermeiro tem papel determinante nesse acompanhamento de pessoas com estoma, tá? É fundamental esse acompanhamento pelo profissional que seja competente para cuidados com estomia, né? De pessoas com estoma. O acompanhamento de enfermagem deve ser sistematizado e regular, e com isso ele favorece também a adaptação da pessoa com estoma. E os protocolos assistenciais favorecem o autocuidado no pré e pós-operatório, reduz complicações. Bom, toda a enfermagem está baseada em evidências, não é? E lógico que então todo o cuidado das pessoas com estoma também. Então, sempre seguir protocolo da instituição, seguir consenso, não é? Essa aula também foi montada com o consenso brasileiro de cuidados às pessoas adultas com estomia de eliminação, que foi lançado em 2020. Capacitação da equipe de enfermagem, o estabelecimento de vínculo enfermeiro-paciente, ele é primordial para assistência e ele favorece a realização do autocuidado. Então, o enfermeiro tem que ser parceiro, tem que trabalhar com empatia, ele tem que trabalhar na linguagem do paciente para que ele seja, o que ele fale seja compreendido, enfim, não é? Esse vínculo enfermeiro-paciente é fundamental. O acompanhamento multiprofissional, né? Para minimizar medos, dúvidas e dificuldades, favorecer a reabilitação. Assistência, não precisava nem falar, né? Que é uma assistência individualizada. E os cuidados técnicos centrados causam insegurança, medo e dificultam o autocuidado. Então, é lógico que não é para a gente descuidar da técnica de forma alguma, mas cuidado técnico centrado é um risco, entendeu? O cuidado, ele tem que estar baseado no relacionamento, na empatia, então tudo isso é importante. E lógico que a parte depois técnica vai ser também. Então, em relação, né, à assistência de enfermagem à pessoa com deficiência por estomia, então, o que tem de conceito, né? Ele objetiva alcançar a reabilitação, envolve mudanças e medidas de adaptação nos aspectos físico, social e psicoemocional. Integridade da pele peristoma é fundamental para o sucesso na reabilitação da pessoa com deficiência por estoma. Então, isso é muito sedimentado, esses conceitos, sabe? Que sem isso a pessoa fica insegura e tem o seu autocuidado prejudicado ou retardado, né? Lógico, porque depois, em algum percurso, né, do pós-operatório tardio, quando ela tiver realmente daí já encaminhada para alguma associação, daí sempre ela vai ter possibilidade de tirar dúvidas, né, com os pares. Mas é muito importante a gente fazer o máximo como profissional para o sucesso da reabilitação dessa pessoa.
Então, na atenção perioperatória, a fase pré-operatória, a gente tem que ter as orientações do autocuidado, desde o pré-operatório, qual? A consulta de enfermagem, preferencialmente pelo estomaterapeuta, e contemplar, de acordo com as necessidades física, social e psicológica, abranger o doente e a família. A família é importante estar junto desde o pré-operatório. Porque, lógico, ela vai ser o suporte, a base. Se a gente fala família, o amigo, a pessoa que seja a referência, né? E que possa acompanhar essa pessoa que vai se submeter à cirurgia. Então, aspectos da doença, proposta cirúrgica, anestesia, tudo isso faz parte do pré-operatório. Então, em relação às estomias, características, cuidados específicos, equipamentos, já apresentar equipamentos coletores para a pessoa. Então, as relações interpessoais, a sexualidade, a vida laboral, a vida diária, hábitos alimentares, higiene pessoal, eliminações, a dieta, a religiosidade, a autonomia da pessoa, ela tem capacidade de compreensão, não tem, qual é a escolaridade dela, a destreza manual, ela tem alguma deficiência sensorial, não é, que vai atrapalhar o autocuidado, a locomoção, o lazer. Tudo isso são aspectos que, desde o pré-operatório, já deve ser, então, na consulta de enfermagem, levantado esses pontos, feito anotação, para que a gente recorde isso com a pessoa no pós-operatório, para as melhores indicações, não é? Para que ela consiga essa reabilitação. E os recursos da comunidade e as associações, né? Como eu falei, das pessoas com estômago. O suporte emocional profissional e familiar vai diminuir a ansiedade e vai melhorar, então, todos os enfrentamentos que essa pessoa tem que passar. É lógico que, como a gente está falando de assistência individualizada, tem pessoas que se fecham, que não querem ninguém, às vezes aceitam uma única pessoa da família e só ela que vai ficar sabendo. Então, lógico que tudo isso é levado em conta. E a representação do autoconceito, que vai mexer com a autoimagem, a autoestima, não é? A imagem corporal, tudo isso são fatores muito importantes para a gente já começar a levantar essa pessoa, como ela é com a vida, como ela está reagindo em relação ao diagnóstico, em relação à cirurgia. Então, ela é uma pessoa que é disposta, né, de enfrentamento, ou ela é uma pessoa que se deprime. Então, lógico que depois, em relação ao próprio estômago, a gente já até pode esperar, dependendo de qual foi essa relação no pré-operatório, como será, né, essa fase pós-operatória. Então, no exame físico, o exame geral, né, com enfoque no abdômen. Então, condições da parede abdominal, aspectos da região perineal, se for o caso de amputação, né, dependendo de qual cirurgia está sendo proposta, estado nutricional geral, pressão arterial, lesões de pele, condições dermatológicas, então histórico de alergia, tudo isso é importante, né, já levantar desde o exame físico inicial. E o exame específico vai incluir, né, a demarcação que eu já mencionei para vocês. Não é que é a escolha de uma área adequada para que o médico exteriorize esse estoma no ato cirúrgico. E o preparo do colo, que vai ser de acordo com o protocolo da instituição, né? A assistência intraoperatória, então, lógico que sempre seria bom se o próprio enfermeiro do centro cirúrgico pudesse também visitar o paciente antes, lá na unidade. A gente sabe de todas as dificuldades das equipes, muitas vezes em número mínimo trabalhando, não é? Então, lógico que muitas vezes, ou quase sempre, a prática não segue, não é, a teoria ideal, mas seria interessante.
Agora, principalmente selecionar o equipamento coletor com barreira protetora de hidrocoloides, plástico transparente, sempre, durante todo o período de internação, desde o intraoperatório, né, que vai ser colocado ao final da cirurgia, então já um equipamento, ele tem que ser transparente para o profissional poder acompanhar a evolução do estômago, das características do próprio estômago, porque tem algumas complicações que são precoces, por exemplo, necrose, né, de alça, então o estômago vai mudar a cor, ele vai ficar cinza, preto, então precisa do plástico transparente e também para as características do efluente que eu já mencionei. Ele tem que ser sempre um equipamento coletor drenável, não é porque só o equipamento coletor drenável é que permite o esvaziamento e a manutenção do equipamento, para que não seja feito trocas, mesmo porque no pós-operatório imediato, geralmente o conteúdo sempre é um pouco mais frequente, é com o tempo que ele começa a ficar num tempo um pouco menos frequente, ou como eu falei, às vezes até com uma vez, 2 vezes ao dia, mas antes é importantíssimo, né? Sempre o equipamento, então, drenável, recortável, eu já expliquei também o motivo em relação ao edema, mas aqui, vamos pensar que para o paciente hospitalizado tem que ser recortável, porque a bolsa recortável é um coringa. Né? A pessoa recorta de acordo com o diâmetro do estômago. Então, eu tenho um equipamento coletor que vai servir para uma pessoa que fez uma ileostomia ou para uma pessoa que fez uma colostomia. Eu vou recortar mais ou menos o equipamento, então, lógico que ele tem um uso mais amplo. Então, aqui eu estou mostrando aqui em cima, né? A gente vê um equipamento coletor, a gente vê um orifício, esse orifício central pequenininho, ele é só para que seja colocado a tesoura para iniciar o recorte, para adequar essa abertura ao tamanho, né? À circunferência do próprio estômago. Mas a gente vê aqui essa coloração, né? Isso aqui é a resina de hidrocoloides. Essa resina, esse material já é um material que protege a pele. Então, vocês podem imaginar que se houver alguma lesão futura, não é, da pele, e que na hora da colocação do equipamento, essa lesão fique por baixo dessa parte aqui do equipamento coletor, que é a resina de hidrocoloides, perfeito. Não é uma cola qualquer que se fala, mas eu vou pôr um produto adesivo em cima da lesão. Vai! Como as placas de curativo hidrocoloide em cima de lesão, entendeu? Então, ele já é protetor e faz tratamento. E aqui embaixo, então, eu quero mostrar para vocês, porque eu falei, então, do equipamento recortável, aqui o equipamento de 2 peças, então, onde aqui à esquerda tem a base adesiva. Então, aqui é uma base adesiva recortável, vocês estão vendo, ela tem resina dentro e fora da flange. E existe também a base que é com resina dentro e um suporte adesivo na parte exterior à flange, né? E aqui o equipamento coletor, que vai ser acoplado na flange aqui da base adesiva. E do lado direito, eu estou mostrando para vocês, então, o equipamento coletor de uma peça, onde a base adesiva, ela é confeccionada junto com o plástico coletor, né? Uma peça só. Então, aqui o que a gente tem? Um equipamento que tem a área central de resina e o suporte adesivo. Aqui, e o plástico transparente, que é o ideal, né, para essa fase, mas já para mostrar para vocês um equipamento coletor com plástico opaco e aqui a resina sem o suporte adesivo. Então, toda ela é uma resina de hidrocoloides que protege a pele. E aqui um equipamento fechado. Esse equipamento, a cada evacuação, deve ser feito a troca dele. Então,
todos são produtos descartáveis, mas alguns profissionais eles colocam como o equipamento coletor fechado como o equipamento descartável, porque na primeira evacuação já tem que ser removido e trocado, não é? Mas se for pensar, todos eles são descartáveis, né? Então, garantir a aplicação do equipamento coletor logo que termine a cirurgia no centro cirúrgico. Esse é o mais importante, é o papel do enfermeiro no centro cirúrgico, da pessoa que estiver na sala, não é? Terminou a cirurgia, o médico saiu de campo, fazer a limpeza ao redor do estômago, porque aquela pele vai estar toda molhada, toda, não é? Cheia ainda do que ele usou para limpar, para fazer antisepsia. Então, essa limpeza é feita, a secagem da pele e a aplicação do primeiro coletor. Então, no centro cirúrgico. Ah, mas não pode, na instituição que eu trabalho, ele sai só com uma compressa em cima do estômago, porque também pode ter um período, né? Vai ter um período de ilho paralítico, então depois lá na recuperação anestésica ou quando ele chegar na unidade de volta é que põe o primeiro equipamento. Se for desse jeito, então o que né, que vocês que estão assistindo essa aula, o que eu espero, por exemplo, de vocês, o que é esperado de vocês, que vocês mudem isso, porque o ideal é que o equipamento coletor seja colocado ainda no centro cirúrgico, porque a gente tem que pensar que vai ter que ser criado um hábito. Então, se ele tiver algum acompanhante, a pessoa já está vendo aquele equipamento coletor colocado, às vezes sai com curativo, a pessoa não sabe o que parece, quando tira o curativo, daí para depois limpar e pôr um equipamento coletor, parece, mas aquilo é uma ferida, o que é? Então, o ideal é que quando a pessoa olhe, já esteja o equipamento coletor. Então, a gente espera, né, que seja colocado já no centro cirúrgico o primeiro equipamento coletor. E imediato, né, assistência pós-operatória imediata, então até as 24 horas, vai ter que monitorar tudo, os sinais vitais, realizar os cuidados de higiene corporal, conforto, controle hidroeletrolítico, considerando o comprometimento clínico, o porte cirúrgico, sem dúvida. Então, tudo que você faz para toda a cirurgia, não é? Mas realizar cuidados com tubos, catéteres, se tiver algum dreno, equipamento coletor para estomia. Agora, investigar a presença de dor, localização, intensidade, avaliar a ferida operatória, realizar curativo, quando for necessário, e realizar os registros de enfermagem, né, quanto ao aspecto da estomia, localização, coloração, altura ou protrusão, a retração, sangramento, edema, isquemia, que é a necrose. E do efluente, textura, volume, coloração, flatos. E avaliar a adesividade do equipamento coletor. Aquilo que foi colocado no centro cirúrgico está bem aderido, não tem vazamento, está tudo bem? Ok, pode ficar mais tempo. Mas pode não ter acontecido isso, já pode estar meio solto, pode estar vazando alguma coisa. Então, isso tem que ser avaliado para ver se é necessário ou não a troca do equipamento. Agora, na assistência pós-operatória imediata, então, depois das 24 horas, é esperado o quê? Então, identificar precocemente problemas biopsico-socioespirituais e implementar intervenções que favoreçam a qualidade de vida da pessoa com estomia. E, como eu já tinha falado também, incluir precocemente o familiar. Eu nem vou falar incluir aqui, é porque nunca é tarde para fazer o certo, não é? O certo é incluir o familiar lá no pré-operatório, não é? E na fase imediata também incluir o familiar, né? Para ele estar sempre participante da vida desse ente familiar, que dali para frente, não é? Ele de alguma forma vai estar envolvido nesse cuidado. Então, e o cuidado específico é a primeira troca do equipamento,
que pode ser de 48 a 78 horas, a 72 horas depois, ou antes, se necessário, como eu falei, vai depender de uma avaliação rotineira, né? Então, vai ser feita a medição do diâmetro da estomia, medição da protrusão, avaliação da pele periostomia, prescrever o equipamento coletor adequado, os produtos adjuvantes, se forem necessários, né? E orientação do manuseio e utilização de todos esses equipamentos. Ah, mas os produtos adjuvantes a gente imagina que vão ser usados só depois, se surgir alguma necessidade. Algumas vezes a cirurgia foi uma cirurgia muito complexa, num paciente complexo clinicamente, obeso, com abdômen globoso, toda exteriorização da alça foi sob tração, foi dificultosa, então ele ficou plano ou ele ficou até retraído, aí já o uso de produtos adjuvantes já vai ser necessário nessa primeira troca do equipamento, não é? Limpar a estomia e a pele peristoma com água, sabão neutro ou limpadores próprios, né? E lógico, sempre quando a gente fala sabão, o ideal é que seja sabão líquido, porque eles são um pouco mais ácidos de acordo com a pele, que também é ácida, é levemente ácida. E secar suavemente e colocar o equipamento coletor e o produto adjuvante, não é? Então, esvaziar o equipamento coletor quando mesmo estiver com 1/3 da sua capacidade preenchida. Então, a gente não espera encher o equipamento para trocar. Eu vou passar o plantão, tá ali, tá na metade. Eu vou passar o plantão e depois a colega faz. Não é o adequado. A gente tem que esvaziar para evitar o peso, né? O equipamento ele é aderido à pele. Então, lógico que sempre que a gente puder esvaziar esse conteúdo, a gente evita vazamento e a gente evita esse peso que traciona, não é, o equipamento. Readequar o equipamento coletor quando necessário, né? Daí você percebe, nossa, não, esse estômago ele estava bem pouco protruso, mas ele está plano, enfim. Então, a gente já tem que sempre pensar se vai usar um equipamento coletor específico, não é? Com alguma convexidade, por exemplo. Retirar a barreira adesiva com a utilização de removedores, quando isso for disponível. Favorece bem o cuidado da pele, tirar com removedor. Né? E também já tirar todo o resíduo, fica um aspecto melhor para o autocuidado, para a autoimagem, enfim. E favorecer o atendimento multidisciplinar, conforme também eu já tinha falado. Então, higiene da estomia e da pele, observação da cor, forma, tamanho em milímetros, protrusão, integridade da mucosa, não é? Higienização do equipamento coletor, esvaziamento e higienização do equipamento coletor, o esvaziamento, remoção e troca, não é? E aí vem o momento, né? Vai passando o tempo, o momento da alta hospitalar. Então, dando continuidade ao atendimento imediato, a gente vai ter o momento da alta hospitalar, certo? Então, é o momento onde você vai avaliar o aprendizado que a pessoa e o familiar tiveram, não é? Daquela troca que você fez, né? Orientando, uma troca que você aproveita para fazer, então, todo o demonstrativo de como deve ser feita a troca, fazer os reforços que forem necessários, fornecer equipamento coletor em quantidade, tá? Para que ela passe um fim de semana, para que ela tenha alguma segurança de que ela vai sair com aquele equipamento. Se ela não souber manipular e inadvertidamente perder o equipamento, na hora que vai esvaziar, etc., que ela tenha algum substituto. Então, os 3 equipamentos seria muito bom que a pessoa tivesse para ela ter segurança, tá?
tá? Fornecer um manual de orientação é sempre bom, e esses manuais, lógico, vale sempre a pena falar que quanto mais imagens eles tenham, sem dúvida a imagem é uma linguagem que atinge mais as pessoas, não é? Que atinge melhor as pessoas que não são da área, que não conhecem os termos específicos, então a imagem diz muita coisa. É fundamental um material escrito, né? Um material impresso. Encaminhar para os recursos da comunidade, que pode ser um segmento ambulatorial, um serviço especializado da assistência e as próprias associações de pessoas com deficiência por estomia. Então, a gente entrou, né, no período tardio, que é o que sucede à alta hospitalar. Então, a pessoa vai para uma consulta ambulatorial, num retorno, ou encaminhada para um serviço especializado, tá certo? Bom, a avaliação, então, estando, né, nesse ambulatório, a avaliação física vai ser geral e específica, detecção das complicações, de qualquer complicação em relação à cirurgia ou ao estômago. O relatório de alta contendo informações, é muito importante, do diagnóstico clínico, a cirurgia, estômago, tipo de estômago, prognóstico. Então, tudo isso é muito importante que a pessoa tenha, que a pessoa receba isso. Revisar e reforçar ações específicas de autocuidado. Nossa, eu falei de autocuidado lá no pré-operatório, falei e fiz a primeira troca, né, no pós-operatório imediato, exatamente. Reforcei, estou reforçando agora, né, na alta hospitalar e agora no ambulatorial de novo, né? É isso. Às vezes o profissional tem dificuldade para cuidar do estômago, então a gente pode imaginar uma pessoa leiga que nunca ouviu falar, muitas vezes nunca viu ninguém, de repente ela se depara nela própria com o estômago e tendo que fazer um cuidado. Então é realmente uma persistência na orientação, tá certo? Então, a gente vai encaminhar para outros profissionais, se for necessário, não é? Encaminhar para um polo de dispensação de equipamentos e atendimento especializado, não é? Que existem, tanto do SUS como dos serviços privados. Planejar e executar a visita domiciliar, se for necessário, estimular o retorno, né, as relações interpessoais, atividades laborais, sociais, de lazer. Então, já começar um estímulo para a pessoa ir retomando a vida dela normal, né? E estimular a participação em associações de pessoas com estômago. Isso é muito importante, é fundamental. Eu não sei, encaminha, fala para a pessoa que ela pode encontrar na internet. Aqui eu vou deixar para vocês também uma lista de onde encaminhar. Mas então, dando sequência aqui no atendimento tardio, então a gente pode orientar também métodos alternativos para colostomias esquerda, né? Para quem tem colostomia terminal à esquerda, que é a irrigação de colostomia, o sistema oclusor. Então, avaliar e acompanhar as orientações e orientar sobre complicações tardias das estomias, acompanhar a doença de base, tratamento complementar e apoio para a pessoa e para a família, não é? Então, a gente não solta e está tudo certo, a gente acompanha ainda na fase tardia. Até a reabilitação, não é, pessoal? A gente viu que o período perioperatório vai desde o diagnóstico com indicação da cirurgia até a reabilitação. Aqui, então, os serviços especializados que eu falei. Então, aqui eu coloquei os 7 polos da capital, né? Então, os polos de atenção pelo SUS, que... Então, tem a Várzea do Carmo, que pega as pessoas que moram na região centro e zona leste, o Hospital do Mandaqui, zona norte, o Hospital Regional Sul, zona sul, o Hospital Darcy Vargas pega, então, a pediatria,
O AMI Barradas, pelo SECOM, se faz toda a região do ABC. O Hospital Padre Bento, em Guarulhos, é polo. O Hospital Regional de Osasco, que atende Osasco e região. Então, para esses encaminhamentos, então a gente já pode saber, pessoal, se são polos regionalizados, a pessoa vai ser atendida, ela precisa levar um documento que comprove o endereço, certo? Então, ela tem que levar um comprovante de endereço, ela tem que levar o relatório de alta médica e os documentos pessoais dela. Então, isso é importante para os encaminhamentos, para ela saber, senão ela não vai ser atendida. Ela perde uma viagem indo até algum polo para receber a informação para voltar em outro dia com o material, né? Então, já a gente pode orientar o que ela vai precisar levar. Isso, então, sempre. Agora, de 2012 para cá, então, foi feita uma lei, não é? Que garante, né, que os seguros privados de saúde e convênios médicos, eles forneçam os insumos necessários para os seus clientes, entendeu? Então, que tenham estomia e também incontinência né, incontinência urinária. E se você não sabe, ok, entendeu? Bom, se você está num serviço, né, se você faz parte desse serviço e não orienta, ok, essa pessoa ela vai para o SUS e quando ela chegar num polo, o pessoal vai ver em que hospital ela foi atendida. Se foi um hospital público, ela fica só no SUS, mas se foi um hospital privado, ela vai ser orientada, né, a acessar o seguro-saúde que ela tem, o plano médico dela, para receber pelo convênio, né, ela tem esse direito também, é assegurado. E, como eu falei, e para mim de extrema importância, que é encaminhar as pessoas para as associações, tá? Aqui eu peguei só 4 associações, a OESP, a Associação dos Ostomizados do Estado de São Paulo, fica na Várzea do Carmo, fica junto lá dentro do AMA, no espaço do AMA, aqui, que é onde tem o polo de assistência, né, às pessoas do Centro e Zona Leste, a ONSP, a Associação de Ostomizados do município de São Paulo, fica na Avenida Angélica, na verdade, na Casa da Presidente, no endereço da Presidente, mas existe um núcleo de acolhimento no AMI Barradas, né? É lá que é o funcionamento. A AOR, que é a Associação de Ostomizados de Osasco e Região, fica numa casa próxima ao Hospital Regional de Osasco. Tá? E tem a AGE em Guarulhos, que também fica perto do Hospital de Guarulhos. Então, só que eu tenho uma lista, né? Eu fiz uma lista de todas as associações do estado de São Paulo, né? Então, todos os municípios que têm associação vão estar listados. E eu encarecidamente peço que vocês abram o documento que vai estar anexado abaixo dessa aula, para vocês terem ideia e poderem encaminhar adequadamente os seus pacientes quando eles estiverem, então, na alta hospitalar, né? Ou no atendimento ambulatorial já, mas sempre encaminhar para as associações é fundamental para o autocuidado dele futuro, sabe? Para toda a readaptação a uma vida social, de trocas entre pares, dicas, realmente a pessoa com estomia junto de outra pessoa com estomia, eles têm muito a trocar, muito a aprender mutuamente, então vale muito a pena isso. Então vocês acessem o documento para ver essa lista. Eu agradeço e espero que possa contribuir com a prática de vocês, que não é uma prática complexa, mas é uma prática que a gente tem que poder, né, ter uma capacitação para realmente aprender e se sentir seguro no fazer.
Desejo boa sorte para vocês e bons estudos.